A polêmica do PlayStation 5 superaquecendo com o Final Fantasy XVI, lançamento aí que acabou, né, de chegar no mercado, trouxe muitas dúvidas. E eu tô tendo agora uma oportunidade de ouro para trabalhar num caso exatamente como esse. O que vocês estão vendo aqui agora, galera, é um PlayStation 5 que foi deixado aqui por um dos seguidores do nosso canal. Graças a ele agora nós temos a oportunidade de explorar melhor esse defeito. Esse PlayStation 5 aqui, de acordo com o cliente, está dando a famosa mensagem do superaquecimento. O cliente relata que nos jogos de PlayStation 5 ele desliga. O Final Fantasy XVI na demo parece ser um deles, inclusive. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês olhem aqui comigo, galera. Você vê que o aparelho, ele tá todo sujo, tá? Eu postei fotos, inclusive, lá no Twitter, né? Que eu tirei desse aparelho, ó. Você vê, ó, nas laterais dele, ó, cheio de sujeira. É um aparelho que eu posso dizer pra vocês aqui com tranquilidade, mano. Eu tenho quase certeza que esse cara não limpou esse Play 5 aqui, ó, desde que ele comprou. As entradas aqui bastante obstruídas, na verdade aqui é a saída, né? Bastante obstruídas. É um aparelho que tá bem judiado. Vamos descobrir hoje se o problema é o jogo em si ou se são algumas unidades defeituosas desse console ou se é por mau uso. E aí no decorrer do vídeo eu vou tentar explicar e tirar dúvida de todas as curiosidades que vocês tiverem, beleza? Aliás, uma dica antes da gente começar. Se você quiser testar o seu PlayStation, esse aqui é um bom jogo para saber se o seu console tem superaquecimento ou não. Muito PlayStation 5 que tem esse defeito dos primeiros modelos, eles vão apresentar já nesse jogo aqui, tá? Galera, essa parte do vídeo aqui vai ser muito interessante porque vocês vão ver aqui agora em tempo real e também, né, numa velocidade aumentada para o vídeo não ficar cansativo, todo o procedimento do reparo desse PlayStation 5, desde a limpeza até a troca do metal líquido, entre outras coisas importantes de se analisar. Logo após esse momento, eu vou fazer inclusive uma entrevista com o dono desse console e vou puxar a orelha dele, viu? Vocês vão conferir aí mais pro final do vídeo. Então fica aí, não sai daí, que vai valer muito a pena. Bom, galera, então resumindo aqui para vocês o que vai acontecer agora no vídeo. Vocês vão ver as imagens de fundo. É um console que tinha muita, mas muita poeira acumulada, muita sujeira e não tem jeito, não dá para trabalhar com um console desse jeito. Eu sou obrigado a fazer uma limpeza completa conforme eu vou abrindo o console nas peças que vão saindo, porque senão não vai ter como. Só que, infelizmente, o problema desse console não era só a limpeza, ele também veio com defeito de fábrica, justamente a ver com o metal líquido. Exatamente, essa é uma unidade que a primeira revisão de 2021, CFI 11, infelizmente ela também apresentou o defeito das mesmas unidades que já estavam, não todas, mas as que estavam tendo esse problema era sempre a mesma coisa, né, de ter aquele thermal pad exagerado embaixo da chapa que impedia a vedação completa em cima do chip, e isso fazia com que o metal líquido fosse empurrado. Só que no caso dessa daqui, apesar do problema ser similar, é muito mais simples. É um defeito de fábrica, sim, mas não tem nada a ver com isso. No meu diagnóstico, o que me pareceu é que veio pouco metal líquido. Talvez não tenha colocado o suficiente no momento da montagem desse PlayStation lá na fábrica e, infelizmente, devido à insuficiência da substância em cima da peça, esse console não conseguiu mais lidar com o calor com o passar do tempo e passou então a apresentar a mensagem. E é por isso que eu vou fazer então a substituição dessa substância. Em seguida, eu faço um vídeo, né, mostrando o estado que tá, né, o console pro cliente, envio para ele e, é lógico, gravo um videozinho aí pro nosso TikTok aqui do canal que vocês estão convidados a seguir, o link tá na descrição. Esse momento que vocês estão vendo agora é o procedimento de remoção do metal líquido que vem de fábrica, que nesse caso era um metal líquido que ou veio pouco ou estava abaixo do padrão. Então a gente poderia considerar um defeito de fábrica em ambos os casos, e ele precisa ser retirado integralmente, né? O máximo possível, pelo menos, tanto do die quanto da chapa dissipadora. E agora é o momento que eu vou aplicar um metal líquido que é até de melhor qualidade, né, do que vem do padrão de fábrica. Ele pode até ter uma condutividade até maior do que o necessário, mas é melhor ter mais, né, errar para mais do que errar para menos. Então eu estou aplicando ele aqui no PlayStation 5. E aí agora vocês estão vendo o momento que a gente faz, né, que a gente espalha ele, né, pelo die. O chip inteiro precisa ficar coberto. E eu aproveito o que sobrou na ponta do pincel e passo também na chapa que fica em cima do die. E aí é o momento de fechar, parafusar o console de volta e fazer os testes. Bom, galera, então
como vocês puderam ver, eu montei parcialmente agora o PlayStation 5, porque eu tenho que fazer agora os testes, ver se tá tudo funcionando depois aí que a gente fez a troca, né, do metal líquido. E vou deixar ele rodando Horizon Forbidden West Burning Shores. O nosso inscrito falou que o PlayStation dele começou a dar problema no Burning Shores e vou largar ele ligado aí. Ficou estável, beleza. Reparo tá feito, manda de volta pro cliente, feliz e satisfeito. Vamos ver se ele vai ligar? Vambora. Aê, funcionou, velho! Estamos no dia 30, uma sexta-feira de junho. Quase 2 horas da tarde aí, né? 1h45. E o videogame já está ligado, tá? O PlayStation 5 é esse aqui, que a gente fez aí o conserto, trocamos a pasta. Esse aqui é o meu, tá? E ele já tá ligado aqui desde cedo. Tá ligado aí desde, acho que por volta das 9 da manhã. Eu deixei ele ligado aqui rodando, né? O Horizon Forbidden West. E em alguns momentos eu joguei, outros momentos eu só deixei ele ligado mesmo. Cara, passou no teste, né? O cliente falou que tava desligando aí em 20 minutos, meia hora de gameplay no Forbidden West. Então se já tá aqui no game há tanto tempo, que é desde as 9 da manhã, então já faz aí seguramente mais de 4 horas, né? Que o videogame tá ligado, rodando aí sem parar. Em alguns momentos eu joguei, né? Mexi aqui na personagem, mas eu decidi colocar nesse cenário aqui em específico, porque esse cenário aqui é um cenário que tem muita física acontecendo, NPC, gráfico pesado também, né? Então ele vai exigir cálculo tanto de CPU quanto de GPU por parte do console. Então isso estressa ainda mais. Um teste simples que eu também fiz para poder ter certeza de que eu estava numa boa parte do jogo foi usar o menu aqui da minha televisão que me mostra quantos FPS, taxa de atualização de quadros, né? Até quanto que tá chegando. Então eu coloquei no modo desempenho, liguei o VRR para sincronizar com a frequência da televisão e com o VRR ligado o PlayStation ele solta a taxa de quadros, então ele vai estar sempre rodando no máximo, porque ele vai estar sempre tentando atingir o máximo de quadros por segundo e isso deixa, né, o equipamento sempre ali na potência total, é o estresse máximo aí que dá pra gente atingir, né? Então o PlayStation tá ligado aí já, né, já há bastante tempo, não apresentou mais defeitos, quer dizer que o reparo foi um sucesso, felizmente, né? Então fiquei muito contente de ter essa experiência aqui na assistência. E aqui vão algumas dicas para vocês, galera. O final de vídeo é sempre a parte mais importante, né? Porque é o desfecho. E aí vai então uma conclusão. Essa polêmica do Final Fantasy XVI é o seguinte, o jogo em si não me pareceu ter culpa alguma. Na verdade, se ele tiver alguma culpa, é uma coisa mínima que vai dar na minoria dos PlayStation. O que me pareceu aqui é que o defeito estava mais de fábrica do que do jogo. Quando eu peguei esse videogame, eu achei que ele era da primeira geração, porque o cliente informou que comprou, né, dos primeiros consoles. Então eu assumi que ele era o modelo 10 e não o modelo 11 ou 12, porque atualmente nós temos 3 revisões. De qualquer forma, o videogame estava muito sujo. Então aí a gente tem 2 fatores, tá? Primeiro de tudo é a limpeza. Eu devia até ter cobrado a parte da limpeza, hein? Ó, o inscrito aí, né? Tinha pelo ali de cachorro, se duvidar, tinha pelo de tudo, tinha poeira de tudo que você puder imaginar. Se ele tiver com as saídas de ar ou entradas de ar obstruídas, você vai causar problema no console. Outro erro que muita gente comete, eu não sei se foi o caso desse cliente, que é colocar o videogame em gaveta de instante. Sabe aquelas gavetas que não tem fundo, né? Ou seja, é fechado atrás? Não faça um absurdo desse. O tanto de gente que tem problema no console que nem é defeito de fábrica, vocês não têm noção. Se já tinha ainda algum problema de fábrica, isso aí agrava. Aí a gente vai pro segundo ponto. Como vocês viram lá no vídeo, realmente estava faltando metal líquido no console. E vocês viram, a solução foi fazer a limpeza e trocar ali o metal líquido, colocar corretamente. Não é um procedimento tão simples de fazer, porque diferente da pasta térmica, né, o metal líquido ele já trabalha com uma condução, né, elétrica muito maior, ele é condutor. Então se você deixar cair na placa, dependendo de onde cai, ele pode acabar unindo 2 pontos, né, um negativo, um positivo, e aí você vai gerar um curto na placa do console, você pode perder componente, você pode perder o console inteiro. Tem que tomar cuidado quando vai mexer com o metal líquido. Não vai pegar o seu PlayStation 5 já achando que você
manja de todos os paranauês, porque, acredite, você vai ter surpresa, tá? Eu já trabalho com manutenção, né, de computador, por exemplo, há mais de 10 anos. E agora, oficial mesmo, trabalhando com a minha assistência, com a minha empresa, eu comecei no ano passado. Posso dizer que eu tenho uma certa experiência para falar para vocês o que eu sei que eu tô dizendo. Mas assim, se você tiver segurança, se você souber tomar cuidado, dá para você mesmo fazer o procedimento. Não tem confiança para fazer? Não mexe, porque existe uma chance considerável de você fazer besteira e você lascar ainda mais o seu videogame. Então, procura uma assistência técnica de confiança. Dependendo da assistência que você manda videogame, eu vi lá, inclusive, a galera respondendo aqui no Twitter, né, o pessoal tirando dúvida, falando que já mandaram o videogame pra assistência e o negócio voltou faltando peça. É verdade, tá? Acontece. Tem caras aí que você manda o videogame pro cara, o cara vai lá e termina de matar seu videogame, fala que não deu certo, tudo por quê? Muitas vezes ele quer ficar com o teu videogame, porque ele tem peça que ele pode reutilizar em outros consoles. Infelizmente, isso pode acontecer, e você tem que ficar esperto. Tem gente aí que tá querendo me mandar console pelos correios, quer conhecer aqui em São Paulo, né? Mas, se você tiver uma assistência técnica aí perto de você de confiança, caras, tem espaço para todo mundo no mercado. Vai e faz lá com os caras, porque assim, o custo que você vai ter, muitas vezes, que nem muita gente quer fazer, de mandar pelos correios, pra eu arrumar pra você e te mandar de volta, às vezes compensa mais se arrumar com uma assistência técnica bacana, que tenha na sua região, que você vai economizar. Até porque não é um procedimento muito barato. Você trocar metal líquido é consideravelmente mais caro do que você trocar aí uma pasta térmica. Então é isso aí, galera. Não importa o game de PlayStation 5 que você queira rodar, não adianta ficar com medo, não vou comprar aquele jogo porque estão falando que tá crashando, estão falando que tá dando aquecimento. O que faz dar aquecimento é o jogo ser na versão do PlayStation 5. É claro que vai variar de jogo para jogo, o processamento gráfico que ele vai exigir, certo? As engines, a forma como o jogo for construído, mas essencialmente, se o jogo é de PlayStation 5, já existe a chance de você passar por isso. Ponto final. E agora tá aqui, tá arrumado. E hoje aqui eu tô aqui com um inscrito do nosso canal, que é o Otto. Muito prazer em recebê-lo, Otto. Otto. Prazer, pessoal. Beleza com vocês aí? Tudo certo? Tamo junto. Então tá aqui mais outro inscrito do canal. E hoje o Otto tá aqui pra tomar um puxão de orelha. Por quê? Otto, eu vou falar pra você, meu amigo, de todos os videogames que eu já vi na vida que eu mexi, esse aqui tava um dos mais sujos. Então eu queria perguntar pra você, Otto, meu amigo, o que aconteceu que esse videogame tava só o macuco? Parecia que alguém fez um snowboard na lama com ele, cara. Agora que eu tô vendo ele agora, realmente... eu comprei o PlayStation 5 já tem um ano e meio, mais ou menos. Só que, assim, eu vi a opinião de algumas pessoas falando assim, alguns comentários, né? Até porque também eu sigo o Lodge no Twitter também. Aí vi alguém falando assim, não, eu jogo, aí quando eu desligo põe uma capinha. Eu já tenho uma capinha aqui já, né? Eu uso uma capinha pra poder proteger lá e quando eu tô jogando. Aí só tiro quando eu vou usar o game. E ele ficou lá meses a fio, né? Eu dou uma arrumada no quarto de vez em quando, mas o videogame fica sempre no mesmo lugar. Aí... ficou um acúmulo de poeira, né? Então, quando o Otto me trouxe, né, o videogame, eu acabei me surpreendendo porque a gente tinha uma certa certeza de que o videogame, ele era da primeira geração. O Otto pensou isso também. Então eu já deduzi, então deve ser aquele caso lá, né, daquele chicletão thermal pad extra lá que a Sony pôs que atrapalha na hora de fechar a chapa, né, em cima do die. E na verdade foi quando eu tava desmontando que eu descobri, que eu vi ali que o dissipador era da cor prateada, o da primeira geração, que é a versão 10, ele tem uma cor de cobre. Foi aí que eu tomei um susto, falei, caramba, então aqui o problema não é o thermal pad, né? Falei, pode ser uma coisa mais complicada, mas o problema tem solução. O PlayStation dele aí tá saudável por dentro ali, né? A placa não tinha oxidação, não tinha nada. Então esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto é o que ele falou aí, galera. Muitos de vocês às vezes acabam dando bobeira. O videogame precisa de limpeza. Uma vez por mês, pegar aí uma flanelinha, passar aqui na parte de cima, mas principalmente desobstruir as entradas de ar, né? Tem que desobstruir as entradas de ar. Então pega o aspirador, passa aqui por cima. Se você puder ir um pouco mais incisivo, você tira só as tampas da lateral e passa assim, ó, nas grades ali do cooler, porque tava lotado, hein, galera? Cooler cheio de poeira perde potência, porque ele fica mais pesado, então ele rende menos. É menos ar sendo refrigerado dentro do videogame. Agora, ó, os caras fizeram umas piadas, hein? Falaram que você largou o videogame lá no canteiro de óleo.
É Pedreiro Edition esse aqui, ó. Lógico que conversou bastante comigo sobre esse assunto. E vi também outras pessoas também falando isso também, né? Na internet também, a limpeza. Ele sempre foi bastante receoso, né? Questão de, sei lá, abrir assim, mas é uma coisa que nesse caso precisa ser feita. Então tudo dali a pouco. Tomar uma liberdade aqui. O procedimento da limpeza e da troca do metal líquido, infelizmente, não dá pra ser um procedimento muito barato, né, galera? Mas assim, o videogame voltando a funcionar, ficando 100%, aí é só cuidar que valeu a pena, né? Bom, Otto, eu queria te agradecer, tá? Primeiramente por você ser um inscrito do nosso canal. O Otto segue a gente aí nas redes sociais. Um prazer enorme conhecer você. Eu gosto muito quando eu vou na BGS, Otto. Lá eu conheço muitos inscritos do canal. Tiro foto aí com a galera, né? Dou um abraço no pessoal, porque eu sempre aproveito quando eu tô pessoalmente diante de um inscrito para agradecer. Porque o que o canal é hoje, esse trabalho que a gente faz, é graças a vocês. Então, muito obrigado mesmo, tá? Pela sua disposição, pela sua confiança. A gente vai ficando por aqui, então. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Nosso inscrito aqui, o Otto. Valeu, Otto. Grande prazer, viu? Obrigado, cara, pela força aí. E é claro, né? A gente fica então pro próximo vídeo. Vejo vocês na próxima. E seu PlayStation eu espero não ver nunca mais, né? Mas se vier também, eu tô no lucro, né? Até a próxima. Tchau, tchau.